Nós estamos aqui para apresentar a você mais um episódio do nosso programa Cultivando o Amor. Esse episódio nós vamos falar sobre um tema muito especial: namoro. Você não pode perder, vem com a gente! Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Cultivando o Amor. E hoje nós vamos iniciar com um tema especial sobre o namoro. E nós temos um casal muito querido, muito próximo de nós, e vai partilhar conosco um pouquinho sobre a experiência deste tempo de namoro. Esse casal está fazendo um caminho na nossa comunidade, Instrumento de Deus, né? É um casal muito querido, muito amado por nós. Somos compadres. E é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco desse tema, que é um tema muito especial, assim, na minha vida. Eu penso que, para mim, foi algo que me engrandeceu muito, que foi muito especial, assim, de exemplo de vida, né? Um tempo de namoro de vocês, assim, algo que muito provocativo, né? Um tempo muito desejado por Deus, assim, né? A gente estava conversando desse tempo, né? De desejo por Deus nesse relacionamento, né? E esse casal é Cristiane e Isaac. Bem-vindos. Bem-vindos. Fala um pouco de vocês, por favor. Para nós, para a pessoa, né, que está aqui junto conosco, ouvindo essa partilha. Boa noite, né? Bom dia, não sei. Não sei que hora você está ouvindo. Mas estamos aqui neste momento, né? É uma grande alegria a gente poder partilhar, né? Um pouco da nossa vida, um pouco do que Deus fez através da nossa história, no nosso dia a dia. Então, é uma alegria a gente poder partilhar, né, com os irmãos neste momento. Olá, então eu sou a Cristiane, a paz de Jesus para você que está ouvindo aí. Nós vamos partilhar, espero que você possa aprender um pouquinho, né, e poder discernir aí a vontade de Deus para você nesse caminho de namoro. É isso aí. Nós queremos ouvir um pouquinho do testemunho de vocês sobre como foi esse tempo de namoro. Vocês que estão casados aí, quanto tempo? Nós estamos casados há 10 anos, vamos fazer 11 anos agora, né? Junho. Né? Então, vamos escutar um pouquinho do testemunho de vocês nesse tempo aí, que foi também, né, 11 anos de namoro. Foi engraçado, porque quando a gente casou, a gente falou assim, nossa, nós fizemos 11 anos de namoro, aí tava tudo um silêncio, e de repente teve um burburinho, assim, na igreja, nossa, 11 anos e tal. Mas foi um tempo muito rico, né, porque nós começamos a namorar muito cedo, né, nós começamos a namorar com 18 anos, né, e foi um tempo muito rico, porque a gente fez algumas escolhas, né, ao longo desse tempo. Então, primeiro, eu fazia faculdade, né, eu estava no primeiro, segundo ano ali da faculdade, fiz uma faculdade de 4 anos, a Cristiane também teve a oportunidade, depois que eu terminei a minha faculdade, ela começou a dela, e fez também uma faculdade de 3 anos, e aí já foram 7 anos, né, e depois a gente também optou por juntar dinheiro, né, ter o nosso cantinho, e isso demorou um pouco também, né, porque a gente estava focado nos estudos, né, naquela época. Então, isso acabou corroborando para que nós tivéssemos um tempo um pouco maior em termos físicos, né. É claro que também tem uma outra questão, né, que ao longo desse tempo, foi um tempo de preparação, um tempo
em que a gente percebeu que a gente precisava melhorar, mudar algumas coisas para que a gente pudesse ingressar no casamento de uma maneira mais concreta, mais entregue, de uma maneira mais amorosa até de um com o outro, né? Resolvendo algumas questões que eram fundamentais, que eram importantes para a gente, né? Então, por exemplo, uma das questões que eram muito importantes, né, era a nossa vida com Deus, a nossa vida de missão, a nossa vida, porque a Cristiane, ela sempre foi muito caseira, né, ela era filhinha caçula da mamãe, né, e eu não, né, eu era o filho mais velho de casa, que sempre trabalhou desde os 14 anos, então sempre tive o meu sustento. Então, era muito diferente nós dois nesse aspecto, né? Então, eu tinha uma liberdade muito grande, e graças a Deus, né, muito cedo essa liberdade foi usada para Deus, né, para seguir a vontade de Deus, e aí para as viagens, eu batia, né, eu tinha um ministério de música, então a gente batia São Paulo toda, né, fazendo a evangelização. E a Cristiane sempre muito, né, de Deus também, né, uma pessoa de Deus, sempre foi, mas num aspecto muito mais caseiro, e aí a gente tinha algumas diferenças, né? Eu ficava sempre mais presa, assim, meu pai, por querer me proteger, né, das pessoas, do mal que as pessoas poderiam fazer, né, claro, era o jeito dele, né, o jeito que ele aprendeu, então eu tinha que ficar mais presa, não podia sair tanto, né. E aí, quando eu vi a oportunidade de poder estar mais na igreja, aí me chamaram para cantar na missa das 7 da manhã. Então, eu vi assim, eu falei, meu Deus, é a oportunidade que eu tenho de poder sair, de poder conviver com as outras pessoas, né? De poder sair, de passear, de conhecer lugares novos. E aí foi, né? E aí eu comecei a participar do grupo de oração também, às quartas-feiras, que tinha aqui na paróquia Nossa Senhora de Loreto. E na época, né, o Ministério de Música era o Ministério Instrumento de Deus, né? Que tocava no grupo de oração, né? E a Yara era a coordenadora, muito amiga do Padre Léo, né? Ela coordenava o grupo e o Ministério Instrumento de Deus que tocava, né? A Paula, o Flávio aqui, né, eles participavam. Então, eu fui já dessa época evangelizada pelo instrumento de Deus, já. Então. As pérolas. E aí que eu fui vendo, né, que o quanto eu precisava melhorar, né, no grupo de oração, que eu fui entendendo, porque apesar de ter feito a catequese da primeira Eucaristia, depois eu saí, não fiquei mais. E aí eu volto depois, né? Depois que eu fiz o magistério, uma amiga lá, né, do magistério, ela falou, volte, faça a catequese. Aí eu fui fazer o crisma. Aí nisso eu já fui convidada quando eu terminei para ser ajudante da catequista, e aí fui ficando, aí cantando na missa, e aí foi. Né? E foi aí que eu encontro o Isaac lá na igreja. Eu ia perguntar. E aí, então, conheceu o Isaac. Estava entregando um panfletinho do Evangeliza Show que ele ia fazer na paróquia. Fazendo a sua própria propaganda. Por acaso, tinha tantas portas para sair na igreja e sair justamente pela porta que ele estava entregando o papel. Mas foi a primeira vez que a gente foi a primeira vez que a gente se viu mesmo, eu não conhecia, porque eu não ia na missa das 11, porque como eu cantava na missa das 7 da manhã, e depois eu ficava na missa das 9, porque eu era catequista, então eu não ficava na missa das 11. Aí depois não sei por que ela começou a ir na das 7, da das 9 e da das 11 também. Eu estava pensando no céu, na santidade. Com certeza. Eu ia na hora que era o abraço da paz. Na missa das 11. O Isaac estava lá, de repente a Cris. Mas
eu nunca consegui abraçar. Um abraço da porque eu sou uma menina tímida, né? Então foi assim que a gente se viu pela primeira vez, né? E depois a gente começou, né, a se conhecer melhor, participar de algumas realidades juntos, né? Então, formatura, né, de amigos, e até que teve um dia que aí a gente começou a se olhar de fato, né, a se perceber, e aí a gente foi também num barzinho de Jesus, né, da comunidade Instrumentos de Deus. Esse instrumento de Deus, Pérola. E aí a gente foi, barzinho de Jesus, viu, gente? Não tinha, antigamente a gente tinha os barzinhos de Jesus, né? Eram as cristotecas, né? Da nossa época, chamava barzinho de Jesus, né? Então, a gente foi e ali a gente começou, né? Uma aproximação mais forte e um dia depois a gente começou a namorar no Dia das Mães, né? Era um dia de maio, então foi muito bacana, né, esse começo. Daí né? Começa também a nossa história com Nossa Senhora, né, porque foi no Dia das Mães, e a presença dela sempre foi muito forte para nós, né, eu lembro sempre que quando a gente namorava, a primeira coisa, quando o Isaac chegava em casa, a gente rezava o terço, né, eu ensinei o Isaac a rezar o terço, que ele não sabia. Não lembrava, né? Não lembrava. Eu lembrava, eu rezava o texto quando era criança, meu pai sempre rezou tudo, mas eu não tinha, naquela época, a prática, né? E aí a Cristiane me trouxe a prática da oração do texto, né? Então, foi sempre um tema muito importante, a oração também na nossa vida, né? É isso que eu ia perguntar, né? E aí, então, a oração se tornou importante para vocês neste início, né? Nesse processo aí de começar este tempo de namoro. Porque é até curioso, né, a sua pergunta, porque depois a gente chegou a uma conclusão muito interessante, né, porque quando a gente tem aquele encontro com Jesus, aquele impacto, né, então a gente sai alucinado fazendo as coisas para Deus, né, é muito interessante, né, um gás muito bom que a gente recebe no início ali, né, da nossa caminhada, né, é o primeiro amor. E eu tinha um desejo muito grande de fazer a vontade de Deus, né? Então, eu me lembro que uma vez eu estava orando e pedindo a Deus, falando, Senhor, se eu tiver uma filha para eu namorar, né, fica à vontade, Senhor. Me apresenta, né? Eu tô aqui, né? Não teria um problema. Mas também, né? Então. Mas também, se o senhor quiser de mim o sacerdócio, outra vocação, carta branca, Senhor, né? Eu tive essa coragem, assim, né? De abrir o coração para Deus e falar, olha, é o que o senhor quiser de mim, né? Eu tô aqui. Mas se eu tiver uma filha para mim, que eu encontre, né? Essa filha, né? Eu fiz essa oração uma vez, né, foi numa quarta-feira à noite. E aí depois, a gente conversando, de quarta-feira era o grupo de oração aqui. E um dia, a Yara conduzindo a oração, ela fala, né, nossa, tem uma pessoa aqui que está com o coração triste, porque queria ter um namorado, mas não tem. E você acha que você não precisa pedir isso para Jesus, mas você pode pedir. Aí eu falei, Jesus. Aí eu rezei também na quarta-feira. Depois a gente descobriu que foi na quarta-feira da mesma semana que nós rezamos. Né? Aproximadamente no mesmo horário, né? E aí eu rezei e pedi para Jesus, né? Que ele colocasse a pessoa que ele tivesse para mim, né? Que eu tivesse a paciência de esperar, né? Só que a gente nunca tem, né? Mas eu fiz a oração e aí eu acredito que no dia, se não me engano, ela tirou uma palavra que era buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, aí eu tomei aquela palavra para mim e falei, então,
tudo bem, Senhor. Aí as coisas que iam pedindo para eu fazer na igreja, eu ia fazendo sempre com aquela palavra, né? Então, tudo mais vos será acrescentado. Como diz Monsenhor Jonas, tudo é tudo, então o namorado também será acrescentado aí, né? E aí foi dessa forma, né? Achei bem bonito, né? E depois foram aparecendo até outros rapazes, né? E isso é uma questão que a gente precisa discernir, né? Não que eu tivesse procurado, os rapazes vieram depois. Porque às vezes a gente reza e aí a gente pensa que é logo o primeiro que aparecer que vai ser. E não é, você precisa discernir. Será que é esse mesmo? Será? Nossa, foi instantaneamente assim que já rezou e veio? Porque o inimigo também vai colocar, e mesmo que sejam pessoas que já estão na igreja, né? A gente tem que esperar, tem que rezar mais. Será que é? Será que não é? E aqui é um tema importante, né, de discernimento, porque a escolha é sempre nossa, né? Uhum. Então, é claro que Deus dispõe, né, as oportunidades, né? Aqui a gente rezou no mesmo dia e tal, no mesmo horário, mas a escolha é nossa, né? E o caminho de conhecimento, né, de crescimento de um com o outro, é um caminho, né? Então, o namoro é um caminho. Então, eu penso que esse é um ponto muito importante para nós hoje, né? Para a gente não achar que vai cair do céu e as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, Deus deu uma inspiração para a Cristiane, buscar primeiro o reino de Deus. E foi justamente buscando que nós nos encontramos, né? Ali na paróquia, fazendo ali as atividades que eram propostas para ela. Então, é um pouco isso que eu acho que é muito importante a vida de oração para quem está querendo namorar ou está entrando nesse caminho de namoro, né? E vocês têm uma frase que me chama muito a atenção, que desde o dia do casamento de vocês, ficou gravada assim no meu coração, né? O amor de Cristo nos uniu, né? Foi esse amor, esse servir primeiro a Cristo que uniu vocês, né? Nesse tempo aí de discernimento, com certeza, essa palavra foi, né, uma direção para vocês também. Sim, sem dúvida. E gravou na aliança essa frase, essa frase, né? Nossa aliança tem gravado, né? Pelo lado de fora. Olha só que interessante, né? A gente estava no começo, né, falando desses 11 anos de espera aí para esse relacionamento, para esse casamento, né, para concretizar esse relacionamento, né, de fato no altar, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, partilhassem um pouco desse tempo que vocês tiveram, um pouco sobre a castidade, né? Esse tempo de espera, como foi isso, né? E um pouco dos frutos que vocês, né, podem apresentar hoje. Vocês viveram no namoro e hoje vocês apresentam também essa castidade no casamento, né? Lógico, não é só no namoro, né? Esses frutos que vocês têm vivido, vocês puderam colher dessa plantação da castidade, né? No passado, vocês podem colher hoje, né? Legal. Eu acho que é uma comparação boa, né? Uma plantação, né? A plantação, a gente põe a semente, não enxerga, né? E fica ali torcendo para crescer, né? Para chover, crescer. Então a gente vai cuidando ali da plantinha, né? E eu costumo dizer que nada do que Deus nos pede é por capricho de Deus ou para um mal nosso ou para nos fazer sofrer. Nunca. Tudo que Deus nos pede, né, através da igreja, através da palavra, através da oração, é para o nosso próprio bem, porque Deus é amor, né? Então, é por amor que ele pede. Então, a castidade não é diferente. A castidade, né, e aí eu queria aqui fazer uma comparação diferente, né, porque uma coisa é o conceito, né, e a outra coisa é a prática, e que a gente precisa pensar nisso. Então, quando eu comecei minha caminhada com Deus, eu tinha muito claro isso, não, preciso viver a castidade, né, e como todo jovem, né, a gente vai se relacionando, vai entrando, por exemplo, na masturbação, né, vai entrando em tantas situações, e tudo isso são etapas,
se a gente cuidar bem de cada uma dessas etapas, a gente colhe os frutos, né? Então, eu me lembro que um livro que me ajudou muito antes de namorar foi um livro do padre Alírio Pedrini, Jovens em Renovação, e então ele falava da castidade lá, falava, né, de quanto era importante a gente ser puro para o outro, a gente se entregar para o outro, né? E aí depois a gente foi entendendo um pouco melhor isso. E no conceito, né, então a gente, por exemplo, leu muito o livro de Sara e Tobias, né, quando a gente namorava, e aí falava, né, tinha um trecho muito interessante, né, na noite de núpcias, para quem não conhece o livro de Tobias, é Tobias 8, né, na noite de núpcias, Tobias, a Sara sempre tinha esposos, né, ela teve 7 esposos, e esses esposos morriam, sempre na noite de núpcias, né, então o Tobias, ele teve uma atitude diferente, né, ele foi lá e quis rezar com Sara antes de ter relação com ela, né, para que não fosse dominado como o burro e o cavalo, fala na palavra, né, então isso tudo nos encantava, né, esse desejo de viver a castidade, né, de viver a castidade, de buscar, né, aquilo que Deus, de não atrapalhar a vida do outro, em termos, né, de machucar o outro de alguma maneira, né? Então, isso era muito importante para a gente, né? E aí, só que a prática é um pouco complexa, né? Porque que acontece? Nós éramos jovens, tudo funcionando, tudo certinho, né? Então, e tem que ter um desejo, tem que ter uma atração de um pelo outro também para namorar, né? A castidade, ela não pode ser desencarnada, fantasiosa, né? A gente tem que reconhecer de fato que a gente está morrendo de vontade, está sentindo aquilo. É carne, né? Aliás, se a gente não reconhecer isso, a gente está lascado, né? Sim. E a gente se perde, né? Então, eu me lembro de uma vez, né, que eu tava, sabe aqueles dias, né, os homens sabem bem isso, né? Tem aquele dia que você não pode ver poste da Eletropaulo que você acha bonito, né? Você acha, né? Você vê um poste da Eletropaulo, nossa, que redondo esse poste da Eletropaulo, né? Então, assim, a gente tem momentos que a gente tá assim como homem, né? E aí teve um dia que eu tava assim, uma noite, que eu tava assim, né, desse jeito. Só para exemplificar como que era a vida de castidade. E aí Deus falou no meu coração assim, não vai namorar, né? E aí eu falei, não, Jesus, Isaac, ministro de música, não, Jesus, né? Sou forte, né? Aí fui descendo, né? Fui descer na rua da Cristiane, ela morava na ladeira lá embaixo, assim, eu na parte de cima aqui. E sou forte, Jesus, tranquilo, né? Tranquilo, Jesus. Aí na hora, eu não avisei que ia na casa da Cristiane, aí ela... Tava calor, era um dia que tava calor, a noite tava calor, e eu desse jeito, e a Cristiane foi me receber, até ficou surpresa, e ela tava com uma roupa assim mais atraente. Aí a hora que eu vi, eu falei, sou fraco. Né? E aí eu já não conseguia pensar mais. Né? Ela falava comigo, eu parecia que eu ouvia assim, sabe? Em slow, assim, não conseguia, eu só conseguia observá-la, né? E aí, aquilo tudo daquele jeito, aí já comecei a pensar, eu falei, hoje já era, fiquei pensando, hoje já era, já lascou, já era, né? Aí, quando eu fui para cima dela, assim, né, para dar um beijo, ela começou a gritar. E ela apontava para mim, né? E eu falava para Jesus, eu não estou conseguindo, Senhor, eu não vou conseguir, ajuda aí, porque eu não vou conseguir. Nossa Senhora, ajuda, né? E aí ela começou a gritar. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que ela pensou que eu pensei? O que será que aconteceu, né? E aí ela apontava para mim assim, e tinha um besouro aqui, assim, né? Um besouro verde,
né? Quem me conhece, gente, sabe que eu tenho medo de tudo. Borboleta, formiga, tudo, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, vai embora agora. E o besouro fazia assim, ó, né? Aqui, assim. Falei, eu não encosto em você com esse bicho aí de maneira nenhuma, aí pode ir embora. Deu aquela esfriada. Aí eu subi a ladeira, aí quando foi subir a ladeira, foi gastando energia, né? Aí quando eu cheguei lá em cima, eu falei, Jesus! Acende a minha luz. Aí eu peguei aquele visourinho, até pus numa planta, lá, eu falei, foi um anjo isso aí, rapaz, né? Então, assim, a vivência da castidade, né, é algo assim, é no concreto, né? É a gente dizer, eu não aguento, Jesus, olha, eu não vou conseguir namorar aquele dia, não adianta. E por que tudo isso, né? E aí a gente vê os frutos, né? Os frutos do casamento, né? Porque, como eu dizia, Deus não quer nada que não seja para o nosso bem. E hoje no casamento, a vida de castidade, ela nos educa. Hoje, por exemplo, se eu estou vendo que eu tenho uma situação, mesmo, às vezes até mesmo de atração, né? E eu vejo que eu vou entrar, nós homens somos muito visuais, né? Se eu vejo que eu estou entrando naquela realidade, eu já saio, já fujo dela. E eu aprendi isso no tempo de castidade, no tempo de namoro. Com a Cristiane é a mesma coisa, né? A gente sempre viveu o método Billings, tanto para não ter bebê durante um tempo, quanto para ter depois, e a gente poder se guardar, né? O outro não vai estar sempre disponível, às vezes a gente acha isso, né? E o grande fruto, eu acho, da castidade é a gente poder se educar, a gente poder se amar, né? E aí tem esse tema da água turva, né, que você falava, né? Ah, sim. Que se a gente não vive a castidade no tempo do namoro, é como se tivesse um rio entre os dois, né, entre o namorado e a namorada, e esse rio, ele fica turvo, porque vocês estão, né, os dois estão querendo o quê? Viver só a sexualidade. E aí esse rio turvo impede que ambos se olhem, né, naquele rio que estava límpido, e enxerguem as suas próprias fragilidades, seus próprios defeitos, e enxerguem os do outro também. Né? E se a gente não enxerga isso desde o começo, isso vai sendo arrastado até o matrimônio. E aí depois fica mais complicado, né? Eu lembro de uma vez que nós fomos no casamento de uma prima minha e o padre falou para eles que eles deveriam, uma vez por mês, sempre no final do mês, eles deveriam conversar e falar tudo que não foi legal, que um fez, que o outro fez, e se perdoarem. Aí eu virei para o Isaac e falei, olha, isso não pode ser só no casamento, isso tem que começar desde o namoro. E a gente fazia isso, sabe? Toda vez, uma vez por mês, no final do mês, a gente falava, né? Porque as mulheres, a gente tem a tendência o quê? Aconteceu uma coisa em janeiro que foi ele que fez, eu vou arrastando isso até dezembro, né? E aí jogo tudo na cara e vou falando, né? Então, eu falei, olha, então essa é uma maneira da gente não ficar guardando isso, né? E a gente tinha uma coisa também, eu sempre falei para o Isaac, eu falei, olha, tem defeitos que você vê em mim, tem defeitos que eu vejo em você. Aquilo que a gente consegue ver agora, então nós vamos tentar ajudar para que o outro corrija. Para que quando nós nos casemos, tem coisas que nós não vamos descobrir agora, no tempo de namoro nem de noivado. Para que quando a gente case, fique apenas outras coisas, outros defeitos que a gente não conseguiu ver. Então, a gente sempre combinou isso entre nós. Se alguém também mexesse com a gente sempre combinou isso, desde o namoro. Eu vou contar para você e você vai contar para mim. Então, a gente sempre combinou isso, que era para o outro sempre estar alerta e ajudar quando naquela situação, em algum ambiente que nós estivéssemos, que outra pessoa estivesse mexendo, né, o outro estivesse alerta, sabendo que precisava ajudar, né, nessa situação. O que a gente, resumindo, né, a gente acredita que quando a gente não vive a castidade, a paixão, o desejo pelo outro, acaba fazendo com que a gente não enxergue o outro. Né, porque aquilo acaba sendo um objeto de prazer nosso, de desejo, e que impede a gente de enxergar o coração do outro.
né? Impede a gente de perceber os sonhos, aquilo que vai dar certo, que não vai dar. A gente acaba minimizando as coisas, né? Então, o outro tem o costume de beber, a gente minimiza, não, ele bebe socialmente, né? Não quer trabalhar. Não quer trabalhar, não, coitado. Deixa ele descansar no sofá lá de casa um pouquinho, né? Então a gente vai minimizando as coisas, né? E aí não enxerga o outro como o outro é. Então, fora todos os outros malefícios que a gente vê, né, de doença venérea, possibilidade de gravidez, mas tudo isso, a gente até acredita que essa outra parte seja até mais séria, né, em termos de relacionamento de um com o outro, né? Eu não conhecer com quem eu estou casando. Eu conheço o corpo do outro, mas o coração às vezes não conheço, né? Então é um pouco isso, né? Assim, né? Tem uma frase que a gente gosta bastante, né? Sobre castidade, só para concluir, né? Que mesmo você que está na igreja, tome cuidado, porque vela benta também pega fogo, né? E pega muito fogo. Então, queima muito. Então, essa verdade nossa é fundamental, sabe? Fundamental para que a gente consiga viver a castidade. A gente saber quando dá conta e quando não dá conta, né? Acho que é isso. A gente se alongou um pouquinho, mas acho que é isso. Não, imagina. Eu acho que essa questão da castidade é algo que pega bastante, né? Principalmente nos dias de hoje, tudo aquilo que nós temos vivido, né? Como tem sido banalizado a questão do corpo do outro, cuidado, o respeito, né? E eu falo muito assim, né? Que nós mulheres somos o acelerador e o freio de mão, né? Então Sim. nós temos que vigiar diante disso, né? Mas muito obrigada, foi muito bom a gente poder partilhar, né, sobre essa experiência da castidade, a importância da vida de oração na vida de vocês, esse discernimento, né, que o próprio Deus foi aí os ajudando a construir, né, e esse caminho que foi construído, né, quando a gente fala, né, acho que é o Felipe Aquino que diz, né, o casamento é o namoro que deu certo. Sim. Então, com certeza, né, se nós construirmos este namoro, né, na graça de Deus, sob este olhar da castidade, né, este cuidado com a vida de oração, com certeza aí muitos frutos, né, muitos casamentos abençoados e famílias santas, que é o desejo de Deus para todos nós. Eu tenho a agradecer também, muito obrigado por ter sido este exemplo, né, de Deus aí, de santidade no casamento, e hoje vivendo essa experiência aí, no namoro, né, hoje vivendo a experiência no casamento, né, muito obrigado por estar disponibilizando esse testemunho para nós, né, para a nossa comunidade, neste canal. Você que está assistindo, deixa o seu joinha aí, já se inscreve também, tá bom? Quero agradecer Isaac, Cris, né, de coração, vocês são muito queridos, muito obrigado pelo testemunho, viu? Que Deus abençoe vocês, que Deus e abençoe a família de vocês. E a família, permaneça conosco. Certo. Obrigada. Obrigado, viu, pela oportunidade, né? Hoje, né, no nosso casamento, a gente também tem o fruto, né, do nosso casamento, que é o Samuel, ele tem 4 anos, então é uma grande graça, né? A gente também viveu muitas coisas durante o casamento e tudo isso nos ajudou a viver, né? Então é aquilo, Deus tem o melhor para nós, né? Então que a gente acredite nisso, confie, né, no que Deus tem para nós, né? É isso que eu teria para dizer. Se tem algum tema, alguma coisa? Para as mulheres, né? Até para os rapazes também. Busquem o Deus verdadeiro, porque se vocês buscarem o Deus verdadeiro, ele vai mostrar a vocês os seus defeitos, vai ajudá-los a enxergar também o defeito do outro, da outra que está com você, e juntos com Deus, vocês vão trilhar esse caminho rumo ao matrimônio. Porque sem Deus, desde o início, não dá certo. E leia o livro de Tobias, né? Muito bonito, né? A história de Sara e Tobias muito norteou a gente, e a gente acredita que ajudaria muitas pessoas também. Tá certo, então. Muito obrigada, que Deus abençoe. Fica aí, então, o convite a todos, né, que estão aí ouvindo, que estão acompanhando, né,
que possam viver a graça, né, de conhecer um pouquinho mais sobre este livro. Deus abençoe, fiquem com Deus. E nós queremos agradecer a você que assistiu mais um episódio do nosso programa Cultivando o Amor. Você possa no YouTube se inscrever se você ainda não se inscreveu e deixe seu joinha. Deixe seu joinha.